Continuando a nossa série de pregações Gratidão, nós iremos entrar na última parte do Catecismo de Heidelberg e receberemos a doutrina da Palavra de Deus acerca da oração. Então vamos abrir a palavra no Salmo 50 e leiamos os versículos 14 e 15 deste Salmo. Salmo 50, versículo 14. Oferece a Deus sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Vamos agora para o Novo Testamento, epístola do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses. Capítulo 5. Primeira Tessalonicenses, capítulo 5. Versículos 17 e versículo 18. Primeira Tessalonicenses 5, 17 e 18. Orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vamos agora para a confissão da nossa fé, Catecismo de Heidelberg. Fica na página, o texto da nossa doutrina, fica na página 352. Página 352 do nosso livro de Cânticos e Confissões. Vamos para o domingo 45. Só iremos ler a pergunta e resposta 116. Página 352, domingo 45, pergunta e resposta 116. Por que a oração é necessária aos cristãos? Porque a oração é a parte principal da gratidão que Deus requer de nós. Além disto, Deus quer conceder sua graça e seu Espírito Santo somente àqueles que continuamente, de todo o coração, suplicam-lhe e agradecem. Por favor, deixem abertas as suas Bíblias, tanto no Salmo 50, quanto também no domingo 45. Amada congregação de nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus, Ele gosta de conversar. Nós abrimos a Bíblia, logo no primeiro capítulo da Palavra de Deus, nós vemos a Trindade conversando entre si para criar o homem e a mulher. A Palavra de Deus diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso mostra essa conversa entre as pessoas da Trindade, deliberando, decidindo a criação do homem. Nós vemos Deus, Ele conversando com Adão e Eva no jardim na virada do dia. Nós aprendemos isto. E o Senhor Deus, Ele comunica a nós, mediante a criação, a existência, as qualidades e a glória dEle. Os céus proclamam a sua glória, o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Então, a Escritura nos revela o Deus que gosta de conversar conosco. E Ele fala conosco através da própria Palavra de Deus escrita, essa palavra que você tem em seu colo, em sua mão, e que nós lemos. É Deus falando, conversando conosco.
E a Escritura, ela revela que Deus ele gosta de conversar com os filhos dele. Por quê? Porque nós somos ensinados na Escritura que nós devemos orar, como devemos orar e pelo que nós devemos orar. Então, o Senhor Deus, ele verdadeiramente gosta de conversar com a gente. A oração é uma conversa que nós temos com Deus. Nós conversamos com Ele com base naquilo que Ele conversa conosco na palavra dEle. Por isso, meus amados irmãos e irmãs, nós precisamos aprender mais sobre o porquê, o pelo quê e o que da oração. E na pregação de hoje, eu me prenderei ao porquê da oração. O tema da mensagem do Senhor desta manhã para nós é: o Senhor Deus nos fala o porquê da oração ser necessária ao cristão. Esse é o tema da nossa pregação nesta manhã. O Senhor Deus nos fala o porquê da oração ser necessária ao cristão. Eu não sei a dificuldade de vocês, mas eu sempre tive dificuldade com a nossa língua portuguesa. É uma língua muito difícil para nós podermos aprender. E na nossa língua portuguesa nós temos 4 porquês. E eles são utilizados em ocasiões diferentes, com sentidos diferentes. Mas e por isso é muito fácil nós nos enganarmos em nossa redação, quando estamos escrevendo todos esses porquês, escolhendo esses porquês. E no nosso tema tem um porquê. O porquê de nosso tema é o porquê junto e com um acento no final. E esse porquê ele expressa motivo. Assim, nós pela manhã ouviremos Deus nos ensinando na palavra o motivo de orarmos. Qual o motivo, qual o porquê para nós orarmos ao Senhor? Por que necessitamos orar? E a primeira coisa que eu digo a vocês é porque é uma ordem. O Senhor Deus, ele diz no Salmo 50, versículo 15, se você pode abrir a Bíblia, no Salmo 50, versículo 15, o Senhor diz a nós o seguinte: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. O verbo diz invoca-me, o verbo está no imperativo. Então no Salmo nos é dada uma ordem: invoque, ou seja, clame, clame a mim, diz o Senhor. E quando nós vamos para o Novo Testamento, nós temos a mesma ordem, quando o Espírito Santo ele nos dá as seguintes exortações. Por exemplo, lá em Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 4 em diante. Filipenses, capítulo 4, o Senhor, ele diz para nós no versículo 6, Filipenses 4, 6, o Senhor, ele nos fala, você pode prestar atenção também, o texto diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica com ações de graças. Novamente nós encontramos uma ordem de Deus para nós, para apresentarmos a Ele pela oração as nossas ansiedades. E também quando nós vemos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, temos o seguinte mandamento do Senhor: orai sem cessar. Orai sem cessar.
como se você fizesse, se você quisesse ou não quisesse. É um mandamento. Não tenha dúvida, você tem um dever de orar em todo o tempo. Não somente quando a sua alma ela está passando por noites escuras e frias de angústia. Não somente quando você está no dia da angústia, no dia da calamidade, no dia da tribulação. Não somente nos dias de ansiedade. Orar sem cessar é um dever. E por isso é uma necessidade para nós cristãos. Não precisamos de outro motivo além deste para orar. O Senhor quer que oremos, ponto final. Mas Deus ele quer nos fazer compreender que não oramos somente porque Ele está mandando, e por isso nós temos prazer em obedecer, e aí vamos orar. Mas Deus ele também nos dá outros motivos porque a oração é necessária para o cristão. Segundo motivo, a oração é a principal parte de nossa gratidão a Deus. Uma vez eu vou confessar para vocês, uma vez eu fui almoçar na casa de um parente, muito amado. E na hora da refeição eu pedi para que nós orássemos em ações de graças ao Senhor pela comida que nós recebemos. Uma prática cristã que é uma bênção que nós vemos na Bíblia, dar ações de graças pela comida antes de receber. E sabe qual foi a resposta desse meu parente ao meu pedido? Meu parente ele disse o seguinte: eu não oro porque Deus já sabe a minha gratidão. Verdade. Deus ele sabe o que há em nosso coração. Mas eu pergunto a você, não é tão agradável quando nós ouvimos um obrigado? Eu vou conversar uma coisa bem íntima para você. Minha esposa ela fica muito feliz quando ouve de mim: obrigado, minha filha, pela comida gostosa que você fez. Isso é uma dica para os homens, tá? Claro que a minha esposa, ela sabe que eu sou grato pelas artes culinárias dela e por todas as boas coisas que ela faz para mim e para os meus meninos, os nossos meninos, os garotos. Mas você pode ver como ela se alegra muito quando ela ouve de mim: muito obrigado. Nós, quando depois casamos, a gente esquece dessas coisas. Quando a gente está namorando, a gente sempre está dizendo: muito obrigado, minha filha, né? Tão bom. Mas depois, parece que a gente, não, ela já sabe, então a gente não vai fazer. Mas, meus amados irmãos, de fato, quando nós ouvimos obrigado, isso alegra a nossa alma. E quando nós dizemos obrigado a uma pessoa, nós estamos externando a gratidão que se esconde em nosso coração. Então, imagine se homens se alegram da gratidão e se expressam em um simples obrigado. Quanto mais Deus com as nossas orações sinceras, agradecendo a Ele. Nós devemos lembrar coisas que parecem comuns para nós, mas devemos lembrar nossa alma. Que da concepção, desde o momento que somos concebidos dentro do ventre de nossas mães, até a salvação, tudo que temos são bênçãos de Deus para nós, bênçãos, graças, dons, presentes, tudo. Em certo sentido, eu posso dizer que até as angústias, até a tribulação, são bênçãos de Deus para nós, pois essas angústias, elas nos conduzem a orar, elas nos conduzem a confiar e a ser mais gratos e a glorificar mais ao nosso Deus e Pai. Você notou o que diz o Salmo? Lá
Salmo 50, versículo 14, versículo 15. Vamos lá de novo, veja. O texto diz: oferece a Deus sacrifícios ou sacrifício de ações de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Agora note: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Você já deve ter passado o seu dia de angústia. Aquele dia quando a sua alma ela foi tomada, assaltada por profundas e grandes tribulações. Talvez por causa de uma doença ou suspeita de uma doença, talvez por causa de uma briga com uma pessoa que você muito ama, talvez por desemprego, talvez por medo do escuro ou de um susto, talvez pelo medo do futuro, aquilo que você não sabe o que vem amanhã, ou qualquer outra coisa. Talvez essas coisas tenham trazido a você aquele dia de angústia, ou da angústia, como o texto diz. Agora eu pergunto a você: você percebeu, ou você percebe, se você está passando por este dia, você percebeu que é no dia da angústia que nós oramos mais intensamente ao Senhor? Você nota que é quando nós estamos sufocados por nossas tristezas é que nós nos dirigimos mais diante de Deus para buscar o alívio de Deus? Você dá para concordar comigo que é no tempo da tribulação, da amargura da tribulação, que nós estamos buscando e a doçura do consolo que vem de Deus? Você concorda comigo que é no tempo de tribulação que é o tempo que mais nós recorremos ao nosso Pai que está nos céus? Nós somos como crianças. Qual pai que aqui se encontra? Em uma noite escura e de frio, com trovões e relâmpagos, você não escuta durante a madrugada alguém batendo na porta do seu quarto e dizendo: papai, por favor, eu estou com medo, eu quero dormir com o Senhor. É no tempo de nossas angústias, no dia da angústia, buscamos mais o nosso Deus. Agora você notou também que depois que nós passamos pela angústia e tribulação, depois que Deus nos alivia e nos consola, nos dá o refrigério, nós dizemos a Deus em oração, um sincero e grato: obrigado, Senhor. Vem lá da alma, do profundo de nossa alma, com uma intensidade tão grande e até maior do que aquela angústia que nós estávamos passando. Obrigado, Senhor. Nesse sentido, até as nossas angústias, até o nosso dia de angústia é denso. Se nós entendemos a oração como uma conversa pidona e como exclamações de revolta, como hoje as pessoas são estimuladas a orarem a Deus, falando, pedindo e só revoltados contra Deus, até existem certas pessoas que estão inventando uma oração da revolta. Se nós entendemos a oração como tal coisa, não aceitando a vontade de Deus, nós não estamos entendendo nada sobre a oração conforme a Bíblia. E eu nem estou entendendo se oro assim
porque é a parte principal da gratidão que Deus requer de nós. Pois nós lemos juntos o Salmo 116, antes de iniciarmos o culto. E volte de novo, por favor, a este Salmo, Salmo 116, versículo 1 e 2. Veja o que o salmista ele diz. Salmo 116, versículo 1 e 2. O salmista, ele abre seu coração a Deus. Ele provou a salvação do Senhor. E veja como ele clama ao Senhor. Veja que declaração ao Senhor. Salmo 116, versículo 1 e 2. Ele diz, pelo Espírito do Senhor: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Eu pergunto a você, por que o salmista ama o Senhor? Porque o salmista, ele diz que invocará o Senhor enquanto ele viver. Por quê? Ele responde: por santa e pura gratidão pela salvação e pelas bênçãos do Senhor. É isso que nós vemos no decorrer do Salmo. Ele chega até dizer: ó Senhor, o que eu devo dar de volta ao Senhor pela salvação? E ele fala: eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o teu nome. Ele tem, meus irmãos e minhas irmãs, essa certeza em seu coração. Ele clama ao Senhor, ele invoca ao Senhor por pura e santa gratidão pela salvação e pelas bênçãos. Lembre a exortação do apóstolo Paulo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17 e 18. Veja lá, 1 Tessalonicenses 5, 17 e 18, o texto diz: orai sem cessar. Agora veja o versículo 18 que diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Vontade de Deus em Cristo é que nós possamos dar graças a Ele por tudo. Você viu o texto? Por tudo. Tudo. Não por certas coisas. Por tudo. Não por algumas coisas. Por tudo. Não por aquilo que você acha que deve dar graças. Por tudo. Tudo. Você sabe o que é tudo? Tudo é tudo. E essas ações de graças está ligada à oração. Orar sem cessar, e aí segue: em tudo dá graças. Essas ações de graças é mediante uma incessante oração. Por isso, nós temos a necessidade de orar. Em segundo lugar, e é com justiça que nós confessamos em nosso catecismo que a oração é a principal parte de nossa gratidão. Lá na resposta 116, primeira parte diz: porque a oração é a parte principal da gratidão. Ela não é a única parte, mas ela é a principal parte da nossa gratidão que Deus requer de nós. Por que necessitamos orar? Há um terceiro motivo por que nós necessitamos orar: porque Deus ele estabeleceu a oração como o meio para nos conceder sua graça e seu Espírito Santo. A oração, ela não muda a mente de Deus. A nossa oração não é para que nós possamos informar a Deus nossas necessidades físicas e espirituais. O Senhor Deus, Ele não muda o decreto eterno dele por meio das orações enquanto
quantidade de orações que nós fazemos por determinadas coisas. Por exemplo, você sabe pela Bíblia que o Senhor Deus ele ordenou no seu decreto eterno o tipo de morte para o Filho dele. E Jesus Cristo, em seu ministério, quando ele começou a chegar no final do seu ministério, ele começou a contar aos seus discípulos que era necessário que ele passasse por muitos sofrimentos e até ser morto na cruz. E essa informação de Jesus Cristo, ela criou perturbação nos discípulos dele. Mas vamos supor que os discípulos agora começassem a querer, vamos orar, Senhor, vamos orar para que não seja assim o tipo da tua morte. Até nós sabemos que teve um discípulo um pouco afoito que era Pedro, e disse, não, Senhor, de modo nenhum. E Jesus ele foi muito duro com Pedro e disse, passa para trás de mim, Satanás, porque você não entende as coisas de Deus, você só cogita das coisas dos homens. Mas vamos supor que eles começassem a dizer, Pai, por favor, não deixe que Jesus morra na cruz. Não adiantaria todos os discípulos orarem por isso. Deus não iria mudar isso. A mente de Deus para a morte do Filho dele já estava determinada. Ia se cumprir. Então as nossas orações não podem ser para tentar mudar a mente de Deus naquilo que está dentro do seu decreto eterno. Da mesma forma, o Senhor ele não precisa ser informado sobre as nossas necessidades, nem físicas nem espirituais. Será que Deus ele não conhece aquilo que está em seu coração? Será que Deus ele não conhece os nossos pensamentos antes mesmo dos nossos pensamentos chegarem em nossas mentes? Será que Deus ele não conhece as nossas palavras antes mesmo delas chegarem à nossa língua? A Bíblia diz que Ele conhece essas coisas, conhece os nossos pensamentos antes de chegar em nossa mente, conhece as palavras antes delas chegarem em nossa boca. Ele é onisciente, Ele sabe todas as coisas, Ele conhece tudo o que nós precisamos antes mesmo de nós pedirmos a Ele. Mas por que então nós oramos? Porque, meus amados irmãos, o motivo da oração é porque Deus ele determinou usar as nossas orações para nos abençoar. Determinou isso. Veja o que diz no Salmo, no versículo número 15. O texto diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei. Notou? Invoca-me no dia da angústia, segue-se, eu te livrarei. O que Deus diz a nós é: quem invoca, quem clama, recebe a promessa de livramento. Ou seja, Deus ele quer usar a sua oração para livrar você no dia da angústia. Entenda, na providência de Deus, ou seja, no governo de Deus, como Ele governa a sua criação. A oração é um instrumento de Deus para nos abençoar com alívio no dia da tribulação. Eu vou dar exemplos para vocês, para que você coloque em sua mente que Deus ele tem meios estabelecidos por Ele para nos abençoar. Por exemplo, Deus ele usa a chuva para regar a terra e fazer as plantas crescerem. Deus ele usa o sol para nos dar luz e para nos aquecer em dias frios. Deus ele usa papai e mamãe para dar vida a você. Deus ele usa o trabalho e a herança para sustentar a nós e aos nossos filhos. Deus ele usa os alimentos para manter vivos nós e todos os outros seres dessa terra. Deus ele usa anjos para nos proteger. Deus ele usa a pregação do Evangelho para nos conceder a verdadeira fé em Cristo e nos salvar. Deus ele usa os sacrifícios
sacramentos, ceia e batismo, para fortalecer essa fé que Ele nos dá. Então nós podemos ver que Deus, apesar de ser soberano, apesar de Ele poder fazer tudo imediatamente, sem intermediários, Deus, Ele usa instrumentos. Então a pergunta: por que Deus Ele não pode usar nossas orações para fazer a sua obra soberana na terra e como instrumento para nos abençoar com sua graça e Espírito Santo? Oração é instrumento de Deus para nos abençoar. Lembre-se as palavras de Jesus lá em Lucas capítulo 11. Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 11. Versículo 9. Logo depois de Jesus ter nos ensinado a orar, nos ter dado aquela parábola do amigo importuno que nós já ouvimos a pregação na série Parábolas, Jesus ele nos incita, Jesus ele nos estimula mais ainda a orar. Lucas 11, 9 e 10. Jesus diz: por isso vos digo, pedi e dá-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abre-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abre-se-lhe-á. Agora veja o versículo número 13. O texto nos fala: ora, se vós que sois maus, nós homens, mulheres, caídos, depravados em pecado, se nós, que por natureza em Adão somos maus, se vós sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. E lembrem da exortação do apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses 5,17, novamente ele diz: orai sem cessar. Oração e soberania de Deus não é contradição, não são inimigas, elas não brincam, como algumas pessoas podem até pensar. Se Deus é soberano, então por que orar? Se Deus não muda, por que orar? Isso é um pensamento equivocado, colocando soberania e oração como coisas inimigas. É como colocar anjos e Deus como inimigos, chuva e Deus como inimigo, comida e vida como inimigo, e soberania e sustento de Deus como inimigos, e etc. Oração e soberania não é contradição. Pelo contrário, na soberania de Deus, as nossas orações são meios, são instrumentos para Ele nos abençoar com toda graça e com seu Espírito Santo. Nós ouvimos isso de Jesus. E por isso, é com razão que o nosso catecismo, lá na resposta 116, ele vai nos dar esse motivo também. Veja a resposta 116, por favor. Diz: além disto, Deus quer conceder sua graça e seu Espírito Santo somente àqueles que continuamente, de todo o coração, suplicam-lhe e agradecem. Isso transpira a palavra de Deus que nós estamos ouvindo. Temos a necessidade de orar, pois carecemos de sermos mais e mais cheios da graça de Deus e do Espírito Santo. Deus, Ele não nos encherá de graça, Deus, Ele não nos encherá de seus dons, Deus, Ele não nos fará transbordar do Espírito Santo sem nós termos uma vida de incessante conversa com Ele, uma vida de oração. Nós não somos como aqueles potes da viúva que parecia que tinha uma fonte de azeite dentro dela, desses potes. Lembra da viúva e Eliseu?
lá em 2 Reis, faltou azeite, a viúva tinha uma dívida muito grande, não conseguia pagar. E aí o profeta chegou na casa dela e disse: o que é que você tem? Ela disse: só tem um pouquinho de azeite. Ele disse: me mostre, prepare todos os potes que você tem em sua casa, peça mais potes. E aí o profeta orou e o Senhor fez algo maravilhoso. O azeite começou a se multiplicar em potes e ela começou a encher os outros potes, e encheu e acabou-se os potes. Ela pôde vender, pagar a dívida, ainda ter dinheiro para se manter no meio daquela dificuldade. Nós não somos como esses potes que, pela graça de Deus, estão fluindo de si mesmo o óleo. Não, nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos rogar a Ele: Senhor, enche-nos do Espírito Santo e dos seus dons. Então necessitamos orar por isso, porque Deus, Ele quer conceder sua graça espiritual pela oração. Por que necessitamos orar? Quarto e último motivo: porque a oração glorifica a Deus. Qual o fim principal do homem? Essa é a primeira pergunta de um catecismo antigo, o breve catecismo de Westminster, que é o catecismo das igrejas presbiterianas. Qual o fim principal do homem? E a resposta desse catecismo é a seguinte: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Essa confissão, ela nos lembra o mandamento do Espírito Santo que está lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 10, 31, o Espírito nos diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Isso é um mandamento do Espírito para nós. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Se Deus, Ele nos fez para a glória dele, se as coisas mais triviais, mais simples e normais de nossa vida devem glorificar a Deus, então, por que nós oramos ao Senhor? Porque Ele deseja ser glorificado por nós. Veja o Salmo 50, versículo 15, ele diz: em primeiro lugar, ele liga oração, invocação à glorificação do Senhor. Salmo 50, versículo 15, o texto diz: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Apesar do catecismo de Heidelberg não explicar que a glória de Deus é um dos motivos de nossa necessidade de orar, nós podemos dizer que talvez tenhamos na glória de Deus o maior dos porquês para orarmos, o maior motivo para orarmos. Nós aprendemos da palavra que a glória de Deus é o alvo para o qual você foi criado. O alvo, onde você tem que acertar, onde você tem que chegar, onde você tem que atingir. A glória de Deus é este alvo. Você foi criada para atingir este alvo. Qual a razão de sua vida? Qual o motivo para você querer viver nesta terra? A resposta é a glória de Deus. Esse é o motivo. Se você não entendeu isso, a sua vida continuará sem sentido para você. Por isso aqui a cura daquilo que se chama crise existencial
existencial, as pessoas não sabem de onde eu vim, para quem eu sou, para onde vou, para qual a função da minha vida. Eu não tenho um norte para se guiar, coisas profundas da alma, essa crise de existência da alma. Muita gente escreve, muita gente trata a gente com isso, muita gente ganha dinheiro com isso. Essa crise existencial, a cura dela e o tratamento dela está nesse entendimento. Não só entendimento, entender, é verdade, mas esse aceitar que a nossa vida tem como alvo a glória de Deus. Quando nós entendemos que a nossa vida tem como alvo a glória de Deus, a nossa vida se acha em sentido. Nós descobrimos o segredo, porque estamos aqui, porque andamos aqui e para onde nós iremos. A glória de Deus. Os filhos de Deus, as filhas de Deus, eles sentem a necessidade de glorificar a Deus com a vida deles e com as palavras deles. E por essa razão, os filhos de Deus, eles sentem uma necessidade muito grande de orar sem cessar ao Senhor. Pois a pregação da palavra é Deus ele falando conosco face a face. É Deus se encontrando conosco e dizendo a nós diretamente, pela pregação, revelando-se a nós em glória na face de Jesus. Mas quando nós estamos orando ao Senhor, nós estamos face a face com Deus, nós estamos lembrando a glória dele apresentada na pregação, apresentada na criação. E nós, com essa visão da glória de Deus, nós começamos a glorificar Ele em oração, a exaltá-lo, a agradecê-lo por todas as suas bênçãos, a reconhecer que tudo que nós temos, da concepção até a salvação, é bênção e graça dele. É quando nós estamos nessa conversa, sozinhos com Deus em oração, ou até publicamente no culto, que estamos glorificando ao Senhor de modo sincero e verdadeiro. Reconhecendo exclusiva glória dele. Só ao Senhor seja a glória. Rendendo ações de graças a Ele, por tudo que Ele é e por tudo que Ele fez por nós, especialmente a obra redentora de Cristo em nosso favor, na oração. Por isso temos necessidade de orar. Veja o Salmo, lembre-se do Salmo, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e com consequência tu me glorificarás. Glórias a Deus. Concluindo, meus irmãos, temos motivos mais que suficientes para vermos que Deus ele gosta de conversar conosco. Deus gosta de conversar. Talvez nós continuemos com dúvidas sobre o uso dos porquês em nossa língua brasileira. Não se preocupe não, nós teremos isso até o dia quando essa língua for trocada por aquela língua que a gente vai falar na redenção de todas as coisas. Não se preocupe. Até os mais catedráticos e conhecedores da língua se confundem e têm dúvidas quando estão escrevendo e qual porquê ele vai usar. Mas pela palavra, nesta manhã, o Senhor ele nos esclarece o porquê, ou seja, os motivos da necessidade que nós temos para orar sem cessar. Nesta manhã, que motivos, que porquês? Porque é vontade de Deus. Porque é a parte principal de nossa gratidão a Ele, porque é meio para sermos abençoados por Ele, porque é o meio
e glorificarmos a Ele. Por esses porquês, que nós possamos sentir sempre a necessidade de estarmos sempre conversando com o nosso Pai Celestial em Cristo Jesus, conversando com Ele em amor, conversando com Ele sabendo que Ele está nos recebendo em graça, conversando com Ele sabendo que Ele gosta de conversar conosco por causa de Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos conversar com